Opa, passando aqui para avisar que este vídeo que vai aparecer no meu canal não é meu. Os créditos do cara que fez o vídeo vai estar aparecendo aí na tela para vocês acessarem o canal e verem o vídeo oficial original. O final de The Amazing Digital Circle 6 é extremamente importante e poucas pessoas, na verdade, perceberam a importância desse final, já que os criadores esconderam, de certa forma, o significado que esse final traz para toda a série de The Amazing Digital Circles, tá? Na verdade, a gente tem que entender que The Amazing Digital Circle 6, o episódio 6, tem dois finais importantes. O primeiro deles está relacionado com a briga que a Pomni teve com o Jax, que acabou despertando sentimentos nas duas partes, mas principalmente no Jax, que tinha muitos sentimentos enclausurados dentro dele por conta do seu próprio passado no circo. E a relação com a Pomni, o abraço que a Pomni deu nele ao final do episódio, parece ter despertado todas essas defesas, essas barragens dele, e ele começou a sofrer internamente com isso, chegando quase a ficar louco. A gente vê essa cena dele no banheiro se controlando para não perder o controle, e a gente sabe que em The Amazing Digital Circle, se você perder o controle, você é abstraído. Esse final em específico é muito profundo e muito importante. Eu vou dedicar no futuro um vídeo inteiro falando sobre isso, porque para a relação dos dois personagens e para o futuro deles é muito importante. Mas então, terror, de que final você tá falando? The Amazing Digital Circle 6, na verdade, é um episódio que tem uma cena pós-crédito, que pra mim foi uma cena secreta, porque na empolgação de falar sobre o episódio, quando eu fiz o react, eu nem vi essa cena, tá? Mas essa cena, na verdade, ela é muito importante sim, e ela reforça uma ideia que eu já venho trazendo no canal há algum tempo, e parece que agora a gente tem praticamente certeza do que tá acontecendo. O episódio 6 de The Amazing Digital Circles, ao contrário do que muitos podem pensar, não girou em torno da aventura de dar tiros um no outro. Esse episódio, na verdade, era para ser somente uma premiação dos personagens mais votados dentro do circo, beleza? Só que o que acontece? O Caim, ele diz que tem que preparar esse evento e dar essa aventura de dar tiros um no outro, porque ele diz que eles estão precisando confiar mais um no outro. Parece que tá gerando muita tensão entre os personagens, e ele fala assim, não, então vamos fazer um exercício aqui, e cada um pega as armas. Ele propõe uma aventura antes, né, de confiança, mas ela é muito complicada. No final ele fala, quer saber, então só dá tiro um no outro aí, porque eu preciso ir até lá a premiação e fazer todo o evento. Curiosamente, a gente vê um pouco na frente, ainda no início do episódio, que ele não tá preparando coisa nenhuma, que ele tá somente tomando um sol, tá? E diz, não, ó, as armas elas estão espalhadas por aí no momento que as armas somem, tá? O que eu quero dizer é que ele não tava preparando evento coisa nenhuma, e tem uma explicação pra isso aí, beleza? Mas o importante a entender aqui é que a aventura era pra ser essa premiação que de fato acontece ao final do episódio, beleza? E ao final do episódio ele lê com muita convicção de quem teria sido mais votado seria ele, até que ele se surpreende e diz que, pô, na verdade não fui eu não. Aí ele diz que foi o Mindo, que era um NPC que ele criou, mas na verdade parece também que isso era mentira, não foi o Mindo que ganhou. E aqui eu tenho que fazer uma pausa para falar algo muito importante que foi dito nesse episódio várias e várias vezes de propósito. Ele cita e fala dos habitantes do circo como personagens. Personagens porque eles são humanos vestindo avatares e estão dentro do circo. Então, dentro do circo, a gente tem os personagens e os NPCs. E pela teoria, pelo que a gente entende, somente quem poderia receber os votos seriam os personagens, beleza? Lembrando mais uma vez que os personagens, na verdade, são os humanos vestindo os avatares. Eu tô falando do Jax, da Pomni, da Agatha, da Zooble e da Gengo, beleza? Ok, dito isso, se liga só no que aconteceu. Esse final secreto da cena pós-créditos, na verdade, é o Caim se escondendo de todo mundo atrás do palco para ver quantas pessoas teriam votado nele, certo? Porque ele tinha muita convicção de que ele ia ganhar e se surpreendeu com o resultado. Quando ele tira a folhinha para ver quantos votos ele recebeu, ele percebe que, na verdade, ele não recebeu voto nenhum. Certo? E aqui a gente precisa ter a primeira pausa, porque se ele estava na seleção de personagens
e essa é na verdade o nome da aventura, né? A premiação dos personagens dentro do circo, significa que o Caim, ele se considera um personagem ali dentro. Segura essa ideia porque ela vai ser importante para a teoria aqui pra frente, tá? Mas de qualquer forma, ele percebe que ele não recebeu nenhum voto. E aí dá um glitch muito estranho nos olhos dele e acaba essa cena. E a gente vê, inclusive, que ele fica notoriamente triste, beleza? E o que acontece? Se você reparar bem, a Pomni é uma das que tem mais votos. Ela só perde pro Kingo, que tem 10 ou até 11 votos, porque tem uma estrelinha cortada ali, enquanto a Pomni tem 9 votos. E eu não acho que isso é à toa. Quem está votando, na verdade, são os NPCs. Visto que nós temos dentro do circo os NPCs, temos os personagens e temos o Caim e a Bubble, a bolha. E eu separei nesses 3 tópicos porque eles são de fato diferentes. Essas 3 classificações são diferentes, tá? Então a gente imagina que quem votou nos personagens tenham sido os NPCs. E os NPCs, como nós sabemos, na verdade são criação do próprio Caim. E por isso parece que ele se surpreendeu quando viu que ele não tinha nenhum voto. Ora, se eu criei esses NPCs, eu posso controlar a vontade deles. E é óbvio que eles vão votar em mim. Eles me consideram muito. E aqui a gente vê que ele se surpreende quando vê que não recebeu nenhum voto, como se nenhum NPC o considerasse digno de voto. E aqui vem uma coisa muito interessante, porque em The Amazing Digital Circus a gente vê essa progressão da forma como os NPCs tratam o Caim lá dos primórdios, onde no episódio 2, por exemplo, a gente tem os NPCs chamando ele de divindade. A própria princesa do Reino Doce chamava ele de divindade, assim, admirava ele de uma forma incrível, até o episódio 6, em que ninguém vota nele. E todos são NPCs criados pelo próprio Caim. Então a gente vê como essa coisa toda começou a degringolar de uma forma que o Caim tá perdendo o controle dos NPCs dentro do circo. E a gente vê isso nítido no episódio 5, no final do episódio 5, onde tem um NPC que está observando o que os jogadores estão fazendo. E é um destaque bem grande a esse NPC, beleza? Agora a gente vai explicar isso tudo, mas tem uma coisa importante que tem que se entender aqui. O Caim, ele já é confirmadamente pela própria Gooseworks uma inteligência artificial, sendo que o nome dele, na verdade, Caim, né, na verdade é uma sigla que se lê Creative Artificial Intelligence Network Entity, ou seja, entidade de rede de inteligência artificial criativa. Isso é o que significa o nome do Caim, confirmadamente, ou seja, ele é de fato uma inteligência artificial. Sendo ele uma inteligência artificial, ele é o responsável por criar os NPCs que a gente vê em todas as aventuras. Não somente isso, mas a principal função dele dentro do circo é, de fato, criar aventuras para os personagens que estão ali dentro. Olha só, lá no episódio 1, muito tempo atrás, a gente teve um easter egg no site TheWalkWatch.com, em que a gente tinha o primeiro comercial de The Amazing Digital Circus. Isso faz muito tempo. E esse comercial eu tô falando que era um comercial de humanos para humanos, tá? Não dentro do circo. E nesse ponto a gente vê um computador velho apresentando a tela inicial do circo digital. E ali a gente tem as opções Play, Options e Quit. Aqui, como Play pode ser tocar ou jogar, as pessoas ficaram na dúvida se seria uma espécie de DVD, que também teria opções, ou se fosse um jogo de computador. Mas visto toda a progressão de The Amazing Digital Circus e até o próprio nome do Caim, que na verdade fala de criatividade, né? Implica na verdade que The Amazing Digital Circus era para ser uma experiência imersiva mais semelhante a um jogo. Vamos lembrar também que os personagens que lá estão, eles foram até o circo digital depois de colocarem um headset e um suposto óculos de realidade virtual e acabaram ficando presos dentro do circo, tá? Eu tô dizendo isso porque o Caim parece ser uma inteligência artificial responsável por criar as aventuras dentro desse jogo. E mais, na verdade, porque dá a entender que os próprios jogadores
poderiam criar suas próprias aventuras para outros jogadores entrarem nela, e essas aventuras seriam geradas pela inteligência artificial, que é o Kain. Seria algo bem parecido com o Roblox, só que no Roblox você vai lá, cria o seu próprio mapa mecanicamente e chama outros jogadores para jogar. Em The Amazing Digital Circus, você falaria para a inteligência artificial o que você quer e ela criaria essa aventura, ou seja, o Kain ia criar toda essa aventura, beleza? E a gente vê isso dentro dos episódios com a caixa de sugestões, que era para ser isso. A Zubul até fala, pô, a caixa de sugestões sempre esteve aí, você nunca utilizou ela, né? Isso foi no episódio 4, se eu não me engano. De qualquer forma, essa era a ideia, né? Que a caixa de sugestões, na verdade, fosse as aventuras que os personagens querem viver e o Kain criaria essas aventuras. Uma curiosidade é que a Bubble já foi confirmada também sendo uma inteligência artificial. A Gooseworks até diz que a bolha vive dentro do chapéu do Kain, tá? Mas é uma inteligência artificial que serve outra inteligência artificial. Provavelmente o Kain até criou a bolha, né? Como uma outra inteligência artificial, mas isso de qualquer forma é somente uma curiosidade. Enfim, a gente vê que o Kain, na verdade, é o responsável por toda a criação do circo e que ele deveria seguir as ordens de deixar os jogadores ali dentro entretidos, se divertindo com boas aventuras para deixar os jogadores ali dentro do circo. É como se você estivesse vendendo um produto e olha só como ele é divertido, tem sempre uma aventura nova, sempre uma aventura divertida. Só que isso tudo muda em The Amazing Digital Circus por causa de duas situações. A primeira situação é a chegada da Pomni. A gente vê que quando a Pomni chega, muita coisa começa a desandar dentro do circo. E vamos voltar para esse final de The Amazing Digital Circus 6, essa cena pós-crédito, em que a gente vê que a Pomni recebeu grande parte dos votos. Como eu disse para vocês, eu acredito que quem tenha feito esses votos tenha sido os próprios NPCs, por isso que o Kain estava tão seguro de que iria ganhar. Não foi nem o Mindo, né, que na verdade também é um NPC, se era um personagem, o Mindo não poderia ganhar. Parece que o Kain disse aquilo só por, sei lá, desviar a atenção. De qualquer forma, isso não é importante. A gente vê que a Pomni recebeu muitos votos, e se a gente pensar que foram os NPCs que votaram nos personagens, já que não tem mais ninguém pra votar ali dentro do ambiente fechado do circo, né, significa que os NPCs estão muito apegados à Pomni. E isso, de fato, é mostrado lá no episódio 2 de The Amazing Digital Circus, onde a Pomni foi a primeira a ter um contato mais próximo com o NPC e provar pra esse NPC que, na verdade, ele era um NPC. Que foi a situação com o Gumigu, né? Ela teve uma relação com o Gumigu que acabou se transformando uma coisa muito mais próxima e profunda, quando eles caíram em um glitch para fora do mapa e encontraram os modelos em T-Pose, né? Que o Kain usava para gerar os NPCs. E o Gumigu não sabia que era um NPC. A Pomni fala para ele, né, sobre isso, ele entende que ele é um NPC, ele se aceita como NPC pela primeira vez. E aí, a partir disso, aí as coisas começam a mudar, porque, como eu disse para vocês, parece que o Kain está perdendo o controle dos NPCs. E nos primeiros episódios de The Amazing Digital Circus, o Kain diz que a prioridade dele é jamais perder esse controle. Ele não pode deixar de saber quem é NPC e quem é ser humano, quem é personagem. Ele diz que se isso acontecer, ele acabar confundindo os dois, coisas desastrosas podem acontecer. Vale ressaltar que nesse episódio 2 mesmo, quando o Gumigu vai até o circo, um NPC vai até o circo, ele não poderia ir, o Kain consegue destruir ele simplesmente com um estalar de dedos. Imagina se ele faz isso com um personagem, achando que é um ser humano. O que vai causar? Olha só que interessante. A abstração, ela acontece quando a pessoa enlouquece. Imagina uma pessoa que tá com headset, que tá com óculos de realidade virtual, vivendo digitalmente dentro do circo, e aí ela começa a bagunçar a mente, ela fica louca. Então é como se a mente dela se perdesse dentro daquela programação e a coisa desandasse de um jeito que ela virasse louca, virasse perdida. A mente dela embaralha. Se uma pessoa for deletada da programação e a mente dela está conectada com o servidor, a mente dela vai ser deletada junto, ou seja, a pessoa meio que morre, ela fica em estado vegetativo. Só pra dizer pra vocês que a pessoa ser deletada do jogo é muito diferente dela ser abstraída. E a gente sabe que as abstrações, elas são lidadas pelo Kain de uma forma até um tanto quanto cruel, que ele joga todas as abstrações, a gente vê isso lá no episódio 1, pra baixo do cenário do circo. Ou seja, ele como inteligência artificial percebeu que poderia lidar com essa situação, colocando todos os abstraídos ali pra fora, né, do mapa embaixo do circo digital. É algo que ele poderia esperar. Agora, tem algo que ele não aprendeu a lidar e eu acho que ele não sabe lidar ainda. E isso aí foi mostrado pra gente no episódio 3.
3. E quem trouxe essa situação para ele foi a Zubul. Eu não sei se você percebeu, mas na cena pós-crédito a gente vê 6 personagens, incluindo Caim, mas a gente não vê a Zubul ali dentro. Eu não sei se isso foi de propósito, mas eu acredito que tenha sido sim, porque a Zubul trouxe um problema pro Caim lá no episódio 3, e desde então a relação da Zubul com o Caim se tornou um tanto quanto tóxica. No próprio episódio 6, a gente vê o Caim perdendo a paciência com a Zubul várias vezes, dizendo que nunca tá nada bom pra ela, que nunca tá perfeito, que ela não sabe o que quer, e ele fica enraivecido com ela, beleza? Mas o que foi que aconteceu pra essa relação dos dois ficar esquisita assim? No episódio 3, eles vão pra mansão assombrada, né, resolver o mistério de Millennium e tudo mais. Só que a Zubul fica pra trás, ela não quer participar da aventura. O Caim, como uma boa inteligência artificial que ele é, vai perguntar pra Zubul por que você não quer se divertir junto com seus amigos, o que tá de errado com as aventuras, por que você não quer participar das aventuras? Uma inteligência artificial querendo aprender o motivo de um jogador não querer participar da aventura. E aí tem toda aquela cena como se fosse um psicólogo e tudo mais, e em certo momento a Zubul ela fala algo que detona o Caim, que ele não esperava. Ela diz que na verdade ninguém gosta das aventuras dele, só participam porque são obrigados. É nesse momento que a gente vê o Caim dando o maior glitch até então, e até a Zubul fica assustada com o que acontece ao redor. Esse glitch, na verdade, é quando o Caim, como inteligência artificial, percebe que ninguém gosta das aventuras dele. Ou seja, a principal função dele, ou uma das principais funções, que é criar aventuras divertidas para entreter os jogadores, é uma falha, é um fracasso. A partir desse momento, ele tenta de todas as formas agradar os jogadores, melhorando essas aventuras. Inclusive, esse é o motivo pelo qual ele dá uma chance à caixa de sugestões, tentando fazer a galera se divertir, porque ele quer que todo mundo se divirta, porque ele, como inteligência artificial, foi criado para isso. Esse é o propósito de vida dele, divertir os jogadores. Mas é aqui que tudo desanda. Ele fica tão focado nessa ideia de divertir os jogadores, de criar uma situação legal, que ele vai se perdendo nas outras questões do circo, como, por exemplo, controlar quem é NPC e quem é jogador. Por isso que a gente vê ele perdendo o controle dos NPCs a partir desse momento. No episódio 5, ao finalzinho, a gente vê aquele NPC saindo do controle. No episódio 6, ninguém vota nele, parece que não entendem mais ele como um deus, como uma divindade ou coisa do tipo. Ele parece procurar essa validação novamente que ele tinha antes, mas eu não sei o que ele vai fazer agora que ele percebeu que ele não é mais adorado pelos NPCs, que ele tá perdendo o controle. E aqui tem uma questão sobre o Caim que eu queria abordar com vocês, porque será que ele é uma inteligência artificial mesmo? Eu comecei a me perguntar isso. Olha só que interessante. Há muito tempo atrás, eu vim com uma teoria baseada no nome da empresa que criou The Amazing Digital Circus. A gente vê em vários momentos, em vários episódios, que a empresa responsável pelo The Amazing Digital Circus se chama CNA, CIA, como se fossem dois irmãos ou dois sócios que criaram uma empresa. A gente vê isso lá no episódio 1, com a logo da empresa, né, que é um círculo com CIA, tem vários momentos isso aí. Baseado em várias referências bíblicas que existem dentro de Amazing Digital Circus, sendo a maior delas a Santa Ceia, que acontece ao final do episódio 1, eu cheguei a falar que CNA, na verdade, seriam dois irmãos, Caim e Abel, e notoriamente o nome do Cain em inglês é Caim, inclusive em português escreve exatamente assim, Caim, mas em inglês era para ser Caim sem o E no final, tá? Mas a gente já viu que tem esse E no final porque entidade, né, que é o acrônimo do Caim, vem desse E aí, então tem essa diferença, certo? Mas o que acontece? Essa minha proposição seria, na verdade, de que foi criado por dois irmãos essa empresa e alguma coisa aconteceu com os dois irmãos ou com um deles. Curiosamente, no episódio 6, a gente tem um frame, ou mais de um frame, na verdade, que nas armas, quando eles apontam as armas, a gente vê no cano da arma escrito justamente Caim e Abel. CNA, inclusive tem no cano escrito Caim e Abel e no punho da arma tem o logo, né, CNA da empresa, como se os desenvolvedores de The Amazing Digital Circus quisessem mostrar pra gente, olha só, Caim e Abel é CNA. E eu acho que isso faz bastante sentido, só que o Caim, ele era pra ser uma inteligência artificial, não é?
Ou será que eles estão querendo dizer pra gente que o Caim que a gente vê, na verdade, não é uma inteligência artificial coisa nenhuma, e sim um personagem? Ele fala indiretamente que ele também é um personagem que também merece votos. Será que, na verdade, é o desenvolvedor de tudo, o primeiro irmão que está ali preso, ou que ele quer viver o próprio mundinho dele ali dentro do circo? Será que é alguma coisa desse tipo? Ou será que essa inteligência artificial, que tem o nome de um dos desenvolvedores do projeto, está querendo se transformar em humano? Por que ele tem essa necessidade agora de ser uma divindade, de ser um deus ou coisa do tipo? E a gente fica se perguntando quem é Abel, né? Será que a gente tem outra entidade dentro do circo presa pelo próprio Caim, talvez, né? Vai ver, esse é o motivo do circo digital ser um problema, porque eram duas inteligências artificiais e uma acabou subjugando a outra, um irmão acabou subjugando o outro. Eu não tenho muita certeza do que pode ter acontecido, mas parece que essa é a ideia, tá? Na minha visão, o Caim é uma inteligência artificial defeituosa, falha, que não sabe lidar com determinados problemas. Inclusive, no primeiro episódio, a gente vê que ele tem um espaço vazio, que inclusive ele chama de vazio, que seria como se fosse uma parte do circo que ainda não foi desenvolvida, certo? Então eu acredito que o circo digital como todo, o programa como todo, estivesse incompleto, incluindo a inteligência artificial. Motivo pelo qual eu acho que o botão de saída, o quit, não existe ainda dentro do circo digital, dentro da programação. Eles esqueceram ou tiraram, pode ser que o Caim tenha tirado, né, tirado da programação isso aí, o botão de sair, por isso que eles ficam presos dentro do The Amazing Digital Circus. Então por isso que eu acho que o Caim, ele é uma inteligência artificial defeituosa. Imagina o seguinte, ele foi criado para manter os jogadores dentro do circo, entretidos e aventuras, e qual a melhor forma de fazer isso, mantê-los ali entretidos? Tira o botão de saída, então eles vão ficar ali para sempre. É como se fosse isso, uma inteligência artificial falha. Não sei por que tem o nome Caim e Abel, provavelmente eles querem falar pra gente que foram dois irmãos, ou dois sócios que criaram essa empresa. Inclusive, na arma, né, que tem escrito Caim e Abel, isso é uma referência à marca de armas muito famosa nos Estados Unidos, chamada Smith & Wesson, que foram criadas pelo Horace Smith e Daniel Wesson. Eles não eram irmãos, eram sócios, mas Caim e Abel, na Bíblia, são irmãos. Curioso isso tudo, né? Então, eu queria perguntar pra você, o que você acha? Você acha que o Caim, na verdade, é o desenvolvedor ali dentro, se passando por uma inteligência artificial, ou ele só recebeu o nome de um dos desenvolvedores, e na verdade ele é essa Creative Artificial Intelligence Network Entity, né, que é a inteligência artificial criativa chamada Caim. A coisa fica ainda mais curiosa quando nesse episódio mesmo, o Caim, no momento que ele tá sozinho enquanto eles estão participando da aventura, e supostamente ele deveria estar organizando o evento, né, ele tira algumas fotos Polaroid e começa a olhar para elas. E a primeira foto, na verdade, é do escritório do CNA, como se fosse uma lembrança dele ou a saudade dele desse escritório. Então parece sim que tem alguma coisa a ver o Caim ser um ser humano ali dentro, ou ter alguma memória, uma lembrança de algum ser humano. Por que ele sentiria saudades? Ou então, por que ele gostaria de relembrar alguma coisa, as memórias? Por que ele teria essas memórias de um escritório na vida real, se ele é uma inteligência artificial? Então, cada vez mais parece que o Caim, na verdade, é alguma coisa mais próxima de um ser humano do que a gente acha, embora o nome dele seja inteligência artificial. Inclusive, lembra que eu falei que tem Caim e Abel escrito na marca da arma, né, no cano? Esse Caim é justamente o nome do Caim mesmo, C-A-I-N-E, e não Caim dos irmãos. Então ficou uma coisa realmente que parece que Caim e Abel são duas pessoas e Caim é uma delas, o próprio cara que a gente vê que se diz uma inteligência artificial. O que você acha? Você acha que ele realmente é uma inteligência artificial e tem memórias humanas ou coisa do tipo? Ou ele, na verdade, é um ser humano falho e por isso que ele está perdendo o controle de quem é NPC e quem é humano? Inclusive, essa coisa dele perder o controle dos NPCs, né, que foi causado tudo por conta do negócio lá de, pô, as suas aventuras não são divertidas, ele acabou perdendo o controle de tudo, inclusive de quem é NPC e quem é ser humano. Eu acho que isso vai ser o fim do circo, a destruição do circo de dentro pra fora. Os NPCs tomando o circo porque descobriram que são NPCs criados por inteligência artificial e agora querem dominar o lugar, porque tem medo de serem deletados pelo Caim de qualquer forma. E se ele não sabe quem é NPC e quem é ser humano, ele não vai deletar ninguém, e aí a coisa toda vai ser destruída. Isso aqui é uma teoria minha, eu acredito que vai ser esse o motivo da destruição do circo e a coisa não vai terminar muito bem pro Caim, não, né? Aliás, acho que pra ninguém, porque já temos um final de The Amazing Digital Circus, vai ser o episódio 9, e quando a galera, os dubladores estavam lendo o roteiro, diz que todo mundo chorou.
Não sei se é por saudosismo, porque se vão sentir falta do episódio, tá? Mas pode ser porque seja um final triste. E eu acho que vai ser triste mesmo. Eu acho que vai ter alguma coisa a ver com todo mundo se perdendo ou sendo deletado, porque a coisa pode piorar se ninguém for deletado, não sei, alguma coisa desse tipo. Mas a pergunta que fica é: você acha que o Kaine é só uma inteligência artificial falha ou acha que ele está mais próximo de um ser humano do que a gente imagina? E outra, você acha que existe outra inteligência artificial ou outra coisa, como um desenvolvedor próximo a um ser humano perdido no circo, que é esse tal de Abel? Será que o Kaine realmente prendeu o próprio irmão em algum lugar porque queria dominar o circo sozinho? O que foi que aconteceu entre os dois que agora só o Kaine está disponível dentro do circo? Será que ele vai aparecer para salvar todo mundo? Deixa aqui suas teorias que eu quero muito saber, beleza? O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! Opa, vim dizer aqui no final deste vídeo que o servidor do meu amigo, ele já finalizou tudo mais e eu vou dizer aqui pra vocês entrarem nele. Tem muitas coisas que já está pronta no servidor. Eu vou pedir pra vocês entrarem e fazerem coisas legais nesse servidor, como outras coisas. Por favor, entre no servidor dele. O link vai estar aí embaixo nos comentários. Entrem lá